queridos estudantes! Voltamos aqui para as nossas aulas maravilhosas de aprofundamento, né? Eu sou a professora Fabiana, continuaremos aqui na nossa jornada e hoje uma jornada diferente, né? Porque nessa aula a gente vai começar a atividade número 2, né? Então a gente encerrou, né, na última aula a sistematização da atividade número 1 e hoje a gente começa a atividade número 2. Lembrando que quando a gente está falando desse processo, não é que a gente tipo, parou, vamos falar de um bagulho nada a ver agora. É uma continuação, a gente só vai, vamos dizer assim, deslocar a nossa lente para olhar para uma outra perspectiva, né? Mas vamos continuar aí os mesmos assuntos. Então, se você tem o seu diário de bordo, se você está fazendo acompanhamento, né? Só marca ali que começou a atividade número 2, mas lembrando que é sempre, né, uma continuidade. Antes da gente começar a aula efetivamente, vamos então para a parte burocrática do trabalho, né, que é passar para vocês as informações, né, para você saber onde você está. Então vai aparecer para vocês aí na tela. Nosso aprofundamento, né, é cultura do solo do campo à cidade. A nossa unidade curricular é o indivíduo e o ambiente. E o nosso componente, né, o componente número 5, são os aspectos socioculturais da alimentação. Hoje estamos na atividade 2, introdução 1, de 4 aulas, tá? Introdução, nesse caso, vamos ter 4. Logo depois desse primeiro slide, né, a gente tem, então, a apresentação do componente, temos aí as habilidades dos nossos eixos estruturantes, que é a investigação científica e processos criativos, e as habilidades específicas de ciências humanas, tá? Então, essa parte aí eu não vou ler com vocês, tá? Então, fica aí para vocês, se tiverem dúvidas, se quiserem revisar depois, olhar as habilidades, tá aí para vocês no PPT. E aí agora a gente começa efetivamente a nossa aula maravilhosa. E antes da gente começar, né, o assunto em si, eu vou fazer uma breve introdução à introdução, porque é isso, introduceptions. Quando a gente fala, né, sobre cultura e tudo mais, a gente vem falando sobre como a cultura ela é diferente de um lugar para o outro, de uma época para outra, o como ela é uma construção, né, histórica e social. E a gente falou sobre essas mudanças que houveram, né, na cultura ao longo do tempo, de lugar para lugar. E agora a gente vai voltar os nossos olhos um pouco mais para a nossa realidade. Então a gente estava falando da cultura de um sentido mais amplo, mas agora a gente vai começar a pensar em como ela acontece para nós, né? E o nosso ponto de partida, então, da atividade número 2 é começar a olhar para a adolescência, né? Que é o período da vida, querendo ou não, que a gente tem mais contato com o ambiente externo. O que seria o externo? Seria, vamos dizer assim, por mais que isso comece, vamos dizer, em certa parte na infância, mas a adolescência, a gente pode dizer que ela se consolida bastante como uma fase da vida onde a gente vai começar a ter contato com pessoas de vários lugares, a gente vai começar a ter acesso a muito mais coisas fora do núcleo familiar, né? Então agora a gente vai voltar um pouco os nossos olhos para esses processos da cultura, mas que acontecem muitas vezes com a gente, né? E fazer essa análise. Eu vou até para a lousa para a gente começar aqui a nossa aula maravilhosa. E a gente hoje, especificamente, vai falar sobre as fases da vida para a gente entender um pouco melhor. A gente vai falar sobre essas fases da vida também num sentido um pouco biológico. Eu não vou me aprofundar, obviamente, não é a minha área de expertise, mas vocês têm aí a Pri, que é apenas maravilhosa e dá um super apoio para vocês. Mas aqui a gente vai começar a discutir um pouco mais sobre essas fases da vida nessa primeira aula, tá? Então, para começar, quando a gente fala sobre fases da vida, o que vem na nossa cabeça é o básico: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade ou melhor idade, que eu gostei muito desse negócio de melhor idade, né? Então, a gente vai começar a entender um pouco melhor o que cada uma dessas etapas são. Então, para começar, a gente tem a infância, tá? A infância, ela é a época da nossa vida aí que vai desde o momento que a gente nasce até os 11 anos de idade, tá? Então, até os 11, a gente é considerado ainda criança, né?
E isso fica, na verdade, entre os 11, né, ou 12 anos, então isso vai variar de literatura para literatura e até de Constituição para Constituição, porque isso também é um ponto importante, mas mais ou menos dos 11 ali até os 12. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera até os 12 anos, tá? Só que ele divide a infância em duas partes. Ele considera a primeira infância, do 0 aos 6, e a segunda infância, dos 6 aos 12. E aí, o que isso quer dizer? Quando a gente vai falar sobre fases da vida, uma coisa que é importante a gente entender é que a gente tem, dentro de uma mesma fase, alguns olhares diferentes sobre essa mesma fase. Então, a gente tem o olhar biológico dessas fases. Então, a gente divide ali quais características que fazem uma pessoa ser uma criança. Quais características, por exemplo, dão início à puberdade, que é onde muitos de nós consideramos ali o início da adolescência. Qual é a idade onde a gente é considerado adulto, quer dizer que a gente já está num período melhor de formação, ou melhor idade. Então, você tem uma visão biológica sobre isso, de como o seu corpo se modifica ou se estabiliza. Estabiliza não é a palavra, né? Mas se consolida ali ao longo da sua vida. Você tem um aspecto biológico. Você tem um aspecto legal, jurídico, se você for pensar, e esse é variável, né? Muito mais variável, de uma época para outra. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem aqui o próprio ECA falando que a infância é até os 12 anos, dividindo essa infância em primeira e segunda infância, do 0 aos 6 e depois dos 6 aos 12, tá? Então a gente tem essa nomenclatura do ECA. Aqui no Brasil, por exemplo, você é considerado adolescente, né, ou menor de idade até os 18, né? E normalmente é ali que a gente também entende como, vamos dizer, o fim, entre muitas aspas, da adolescência. Em outros países, essa idade varia. Eu vejo muito vocês, estudantes, falando, por exemplo, dos Estados Unidos, que você pode dirigir com 16, mas, ao mesmo tempo, o consumo de álcool, por exemplo, só é permitido a partir dos 21 anos nos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil é 18. E lá a maioridade penal, em alguns casos, é considerada a partir de 21. Então, você tem a visão biológica dessas fases, você tem a visão jurídica dessas fases, que é o que a lei local determina como infância, menor idade, maior idade. Ou aqui, por exemplo, a gente tem o Estatuto do Idoso, que também estabelece qual é a idade ali que está coberta, né, está ali respaldada, né, pelo Estatuto do Idoso. Então, tem o aspecto biológico, o aspecto legal, né, judiciário, e você tem um aspecto social. O aspecto social, lembrando, todos eles andam muito juntos. Tem algumas variações entre um e outro, mas eles tendem a estar andando bem perto. E o aspecto social é justamente como a gente interpreta essas mudanças na idade. Então, quando a gente está falando sobre fases da vida, a gente não está falando só de biológico, a gente não está falando só sobre legislação e nem só de social, né? Foi o que a gente falou. Quando a gente está falando sobre qualquer assunto, a gente tem que entender que a gente está falando sobre a junção de vários aspectos. E em fases da vida, a gente tem, em principal, a junção do biológico com o social, porque eu vou até colocar o jurídico um pouco dentro do social, porque é como a própria sociedade entende, né, essas pessoas. Mas voltando aqui, quando a gente pensa, é estabelecido aqui do 0 aos 12 anos. Aqui a gente tem um aspecto legal, então o ECA considera até os 12 infância. E essa é a fase que é considerada como um período de muita aprendizagem e novidade, porque é nela que a gente começa a descobrir o mundo à nossa volta e as relações com as outras pessoas. Então, quando você nasce, é o primeiro contato que você tem com o mundo. E é ali que a gente constrói os nossos primeiros aprendizados. E são aprendizados que são muito significativos, e muitos deles vão seguir com a gente pelo resto da vida, né? E podem ter coisas que a gente pode não lembrar totalmente da infância, né? Ninguém não. Tem algumas pessoas que têm super memória, mas a maioria de nós não tem uma mega memória de lembrar de como era a minha vida aos 2 anos de idade. Mas muitas desses aprendizados que a gente tem de como lidar com pessoas, de como a gente aprendeu essas regras de como eu devo falar com pessoas mais velhas, como eu tenho que lidar com pessoas mais novas, eu divido meus brinquedos, não divido meus brinquedos. Meu Deus,
uma comida nova. Então, nessa fase é onde a gente vai ter esses primeiros aprendizados e que são muito significativos, né? A gente pode até considerar a infância, né, falando um pouco do assunto principal do nosso aprofundamento, é também onde a gente tem as introduções alimentares e é onde normalmente a gente já começa a gerar ali o nosso gosto, a nossa relação com a comida, né? O que a gente vai estabelecer como comidas que a gente gosta, que a gente não gosta e o que é padrão pra gente de alimento. Então, aqui nessa fase, a gente é totalmente dependente, tá? Por causa da idade, não tem como fugir, nós somos totalmente dependentes, né? A gente precisa de uma pessoa responsável para cuidar da gente. A gente começa a falar e a andar. Começamos muitas vezes a frequentar a escola e é nesse período, tá? E isso pode acontecer muito cedo, tá? A gente hoje, por causa do trabalho, da sociedade em que a gente vive, muitas crianças hoje vão para a escola com meses, mas tem crianças que chegam a começar a ir para a escola com os seus 6, 7, 5 anos. Então, essa ida da escola está compreendida nessa fase, mas lembrando que dependendo da pessoa, dependendo da situação, cada uma delas tem uma idade de início da vida escolar, seja, por exemplo, a partir do berçário, ou seja, pessoas que vão começar ali a partir da primeira série, né, ou às vezes uma pré-escola, uma creche, tá? A gente aprende as primeiras regras e limites, e essas são as primeiras regras, tá? Não são todas as regras que a gente vai levar para a vida, mas algumas regras e limites, e começamos a internalizar regras sociais. Então, vamos lá, ponto a ponto, para a gente pensar junto. Para começo de conversa, a gente é totalmente dependente. Isso significa que a gente sempre está com outra pessoa, tá? Então, hoje, eu como adulta, e mesmo quando eu era adolescente, eu não andava com a minha mãe 24 horas por dia, ou com qualquer outra pessoa responsável da minha família, né? Você começa a ter contato e andar com outras pessoas. Nessa época, como a gente é muito dependente, a gente acaba vivendo uma vida muito cercado no nosso grupo familiar. Por isso que quando a gente é criança, né, e uma parte do nosso aprendizado é por imitação, a gente olha a outra pessoa fazendo, a gente imita, eu acho que, por exemplo, para meninas, e eu penso nesse exemplo porque, para mim, é um exemplo que aconteceu comigo, então é mais fácil de explicar. Mas, por exemplo, quando eu era muito criança, eu via minha mãe mais velha, ela tinha maquiagem, ela tinha salto. Eu sabia para que era aquilo? Não. Eu entendia por que ela usava maquiagem, eu entendia por que do salto alto? Também não. Mas eu olhava para minha mãe e eu queria ser parecida com ela. Eu olhava e falava assim, é isso que eu quero ser. É essa imagem. Isso pode ser minha mãe. Durante um tempo, minha tia também teve essa figura. Mas podem ser diversas pessoas que você tem contato nessa primeira fase. E a gente vai aprendendo essas coisas, em boa parte, pela imitação. Olhando aquela pessoa e falando, é aquela figura. É isso. É isso que eu quero. E a gente vai imitando essas condutas. Tanto que é muito comum a gente ver crianças que imitam muito as pessoas, os trejeitos, né, de pessoas que andam muito perto dela, né? Até tiques, por exemplo, de, sei lá, uma pessoa que brinca muito com que fica assim com o cabelo. Daqui a pouco a criança vai começar a fazer isso, porque ela vai aprender primeiro por imitação, tá? A gente começa a aprender a falar e a andar. E isso é muito importante, por causa que isso é um estímulo externo. Então, uma criança, ela tem a capacidade de andar, porém, o aprendizado de como andar, ele é um aprendizado que depende, muitas vezes, das pessoas ao seu redor. Eu sei que é um exemplo meio aleatório, mas você tem vezes onde, casos muito específicos, onde crianças que não tiveram contatos com outros seres humanos acabaram, por exemplo, andando como animais do resto da vida. Porque é uma questão de aprendizagem, tá? A gente aprende a falar, frequentar a escola, então a gente já começa a ver pessoas diferentes, pessoas que não estão no nosso grupo social. A gente aprende regras e limites. Que tipos de regra? Não pode bater, não pode morder, não pode gritar. Ó, pessoa mais velha, você chama de senhora. Você tem que respeitar quem é mais velho. Você tem que emprestar seus brinquedos, ou não tem que emprestar seus brinquedos. Então, a gente começa a entender como funciona essa dinâmica de eu, enquanto criança, bebê, enfim,
como eu tenho que lidar com as pessoas ao meu redor e como eu tenho que falar com cada uma delas. E a gente também começa a internalizar regras sociais. Não pode sair de casa sozinho, não pode atravessar a rua sem olhar para os dois lados. E todas essas regras que às vezes a gente não presta atenção, mas é nessa fase que a gente começa a absorver. Quando a gente fala da adolescência, a adolescência é algo um pouco mais complexo e a gente vai falar mais dela em outras aulas especificamente. Mas a adolescência, a Organização Mundial da Saúde, ela define ali como um período que começa dos 10 anos e termina aos 19, tá? E ela normalmente está compreendida em 3 fases. Esse até os 19 é pensando na adolescência em si, tá? Então, a pré-adolescência, que é o período onde normalmente começa a puberdade, e aí a gente está falando de questão biológica, porque a puberdade é biológica, a adolescência não. A puberdade é um período biológico. A adolescência, né, dessa maneira que a gente fala, é uma instituição. Uma instituição não, né? Ela é um aspecto social. O biológico é a puberdade. A puberdade, normalmente, ela começa ali entre os 10 e os 14. É a pré-adolescência. A adolescência é entendida dos 15 aos 19 e a juventude dos 15 aos 24. E isso daqui é importante, porque atualmente a gente vê que essa adolescência expandida ou juventude, ela tem aumentado de idade ao longo dos anos. Então, há algum tempo atrás, a gente pode dizer que até teve tempos onde a adolescência não existia, né, pensando no conceito de adolescência, mas hoje a gente está expandindo essa adolescência até os 20 e poucos anos. E é provável, né, que talvez daqui a algum tempo esses números também mudem, talvez expandindo ou voltando, tá? E no Brasil, legalmente, e aí a gente está falando de lei, ela vai dos 12 aos 18 anos. Então, abaixo de 12 você é criança, dos 12 aos 18, adolescente, dos 18 para frente, você é adulto, chegando, obviamente, na maioridade, que aí você entra em outra legislação, que é o Estatuto do Idoso, tá? Essa adolescência, ela é um período ali que a gente tem várias mudanças, e é por isso que ela é uma parte da nossa vida muito importante e, ao mesmo tempo, bem complexa. Na adolescência, o cérebro de um adolescente, ele ainda está em desenvolvimento. E ele vai continuar se desenvolvendo até mais ou menos 22 a 24 anos, tá? Lembrando que quando a gente fala sobre essas coisas, é uma idade estimada aí, tá? Porque, obviamente, cada pessoa tem um corpo e um desenvolvimento. Mas a gente está falando do adolescente, é a questão de que ele ainda está com o cérebro em formação. Então, quando muitas vezes a gente fala sobre, por exemplo, por que é proibido para menores de idade o uso de cigarros, ou o uso de bebidas alcoólicas, ou de outras coisas. Justamente por causa que, como o cérebro desse adolescente ainda está em formação, né, quando ele faz alguma coisa que possa gerar algum risco para ele no desenvolvimento dele, né, ou que isso possa gerar um problema futuro, é por isso que muitas coisas são proibidas para menores de idade, porque justamente podem ter um impacto a longo prazo, pensando que o corpo desse adolescente ainda está em processo de formação. Você tem também o início da puberdade e o fim do crescimento físico. Então, a adolescência normalmente é a fase da vida onde a gente para de crescer, né? E a gente tem o início da puberdade. E essa, sim, é a adolescência biológica, que é justamente todas as mudanças que a gente tem em relação aos hormônios, como, por exemplo, começa a crescer os pelos do sovaco, os pelos da perna, começa a crescer espinha pela cara inteira. Então, a gente tem essas mudanças hormonais. Quando nós somos mulheres, a gente começa a menstruar, né? Então, a gente tem essas mudanças que vêm ali da puberdade, tá? E aqui, quando a gente tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre biologia especificamente, tá? Então, do aspecto biológico. Quando a gente fala também da adolescência, existe também um aumento da capacidade de pensamento abstrato, de conhecimento e raciocínio lógico. O que isso quer dizer? Quando você é criança, a criança, ela trabalha com concreto. Então, quando eu falo para a criança, eu tenho que ensinar para ela o que é 2, eu tenho que mostrar para ela 2 objetos. Falar, gente, isso é 2. 2, tá? Eu tenho que mostrar. Por quê? Porque ela não tem pensamento abstrato, ela tem pensamento concreto. Ela só consegue relacionar as coisas com o que ela vê.
Você vai começando a desenvolver isso, né, na criança, claro, você começa esse aprendizado e esse incentivo sempre, mas a criança aprende assim, 1, 2, 3, 3 coisas, né? O adolescente, ele já tem uma capacidade muito melhor de pensamento abstrato, que é o quê? Eu não preciso mostrar pra você o que é uma sociedade pra eu estar te explicando aqui e você entender. Eu não preciso estar mostrando um adolescente aqui pra você entender do que eu estou falando, né? Você tem o poder da abstração, raciocínio lógico e conhecimento. Então, o seu cérebro, ele também tá mais desenvolvido em várias funções. E é o período também que a gente começa a se preparar para os papéis sociais culturalmente adequados dos adultos, que é o quê? Quando eu era criança, obviamente, eu já era ensinada sobre regras sociais de que, você é uma menina, você tem que se comportar de tal jeito. Aqueles padrões, né, que a gente tem dentro da sociedade. Na adolescência, isso se intensifica muito. Então o que você quer ser quando você crescer? O que você quer fazer? Quer fazer informática? Quer fazer não sei o quê? Quer fazer inglês? Você quer fazer faculdade de tal coisa? Vamos começar a estudar. Vamos começar a fazer cursinho. Você tem que se vestir assim, você tem que se vestir assado. Se você pinta o cabelo, meu Deus, Nossa Senhora, o mundo acabou. Por quê? Por causa que é nessa fase que é entendido o período que a gente está se preparando para que quando a gente chegar na vida adulta, já esteja muito claro na nossa cabeça quais são os papéis sociais que a gente vai assumir ao longo da nossa vida. Então, muitas vezes, esse período da adolescência é um período de preparação para a vida adulta, tá? E é por isso também que a gente pode até pensar na própria juventude estendida, que é quando a gente falou da questão da idade, porque é justamente esse período onde a gente está começando ali a entrar na idade adulta social, e por isso a gente já tem que se preparar, tipo, o que você quer da sua vida, como você tem que se portar, o que você tem que fazer. Agora, você é quase um adulto, você não pode mais brincar de bonecas, por exemplo. Então, você tem essa ruptura, muitas vezes, tá? Da adolescência, a gente vai para a fase adulta, que no caso é a que eu me encontro, né? E aí, o que acontece? Da fase adulta, ela se inicia ali, majoritariamente, dos 18 ali, né? Ou aos 21 anos de idade, então isso varia legalmente, tá? Tem países que interpretam 21, aqui no Brasil tem algumas legislações também que olham como 21 anos, mas a maioria é 18, tá? Então, entre 18 e 21 anos é o período que se entende, né, do início da fase adulta. Nessa fase, a gente passa por mudanças, né, a gente muda de fase, mas o nosso corpo, ele começa a parar de mudar um pouco. Então, as mudanças que a gente passou na adolescência, como o nosso cérebro que estava ali falando, ele vai terminar ali de se formar na fase adulta. Então, a gente vai estabilizar. A puberdade já acabou, né? Ainda bem, na vida adulta, as espinhas não somem. Isso aí é lenda urbana, né? Esse negócio, isso é adulto, nunca mais vai ter uma espinha. Não é assim. Mas não é igual na adolescência, que às vezes todo dia você acorda, tem uma em um lugar diferente, né? Então, você ainda tem algumas mudanças, assim, mas elas são muito menores. Então, essa questão de crescimento de pelo se estabiliza, né? Por exemplo, para os meninos, a voz estabiliza, né? Tem muita questão de quando você tá na puberdade, a sua voz fica indo de muito fina para muito grossa, fica aquele momento meio confuso. Na fase adulta, essa mudança estabiliza, né? Então, biologicamente, a gente vai estabilizar essas mudanças, né? Algumas ainda vão acontecer, mas não na proporção que a gente tem na adolescência. Existe um aumento da nossa responsabilidade social, então, quando a gente fica zoando, né? Que o pessoal falando, porque adulto só sabe fazer meme de boleto. Porque, basicamente, quando você é adulto, pra gente, talvez, um grande marco da nossa responsabilidade, que a gente realmente assume pra gente que a gente tá vivendo uma nova vida de responsabilidade, é quando as contas começam a chegar no seu nome. E por mais que tenha virado uma zoeira, enfim, é uma brincadeira, e a gente zoa mesmo, é um momento onde muitas de nós a gente começa a falar, agora é isso. Entendeu? Antes o dinheiro era meu, eu conseguia gastar com o que eu queria. Às vezes não, mas, né, vamos uma situação hipotética. Mas agora não, os boletos estão chegando no meu nome. Então a gente tem um aumento dessa responsabilidade. E quando você é adulto, as pessoas também esperam certos comportamentos de você. As pessoas começam a
Eu acho que eu até exigi, em parte, muito mais maturidade em certos pontos, muito mais responsabilidade, atitudes, né, que teoricamente condizem com a idade adulta. Lembrando que quando a gente está falando sobre isso, são visões culturais. Então, a maneira com que cada sociedade, cada lugar vai interpretar isso também é diferente, tá? E aí que a gente começa também a ser cobrado do nosso papel social e também nos tornamos, entre aspas, independentes. É nessa fase da vida que normalmente a gente começa a sair de casa, né? E isso pode acontecer aos 20, mas pode acontecer aos 40 e tá tudo bem. Mas é o período que a gente começa a sair de casa, a gente começa a gerar uma independência maior, a gente começa a andar mais com as nossas próprias pernas, tá? E também a gente começa a ser cobrado pelos nossos papéis sociais. E isso vai tanto de o que você vai fazer da sua vida a quando você vai ter filhos. E não existe uma resposta certa, tá? Não é a questão de que isso é o que você tem que fazer. Mas existem meio que papéis sociais que a sociedade entende, né, que são comuns a todos nessa fase da vida. Que é, por exemplo, quando você vai terminar a sua faculdade. Você precisa fazer faculdade? Não precisa. Mas com certeza você vai ouvir essa pergunta em algum momento. Ou quando você vai ter filhos? Quando você vai casar? Você precisa casar? Não. Você precisa ter filhos? Também não. Mas você provavelmente vai ouvir essas perguntas, porque já começa ali também uma cobrança pelos nossos papéis sociais. Qual papel você vai executar? Você vai ser mãe? Você vai ser professora, você vai ser advogada, você vai ser médica, você vai ser musicista. Eu ia falar música, mas o certo é musicista. Musicista, você vai ser artista. O que você vai fazer, né? E aí, essa é a fase, né, que a gente passa aí a maior parte da nossa vida, se a gente for pensar assim, e que justamente é essa fase onde a gente realmente tem um papel social muito maior, onde a gente é muito mais exigido pelos nossos papéis sociais. Até que a gente chega na terceira ou melhor idade. Eu gosto de melhor idade, meus tios falam que é a melhor idade e eu confio neles. Então, quando a gente fala da terceira ou melhor idade, ela normalmente, né, ela começava aos 60 anos de idade. Hoje, segundo a OMS, ela está começando aos 75. Essa idade, para ser bem honesta, ela varia muito de país para país, porque ela tem muito a ver com a expectativa de vida. Quanto maior a expectativa de vida, mais velho se entra na terceira idade. Quanto menor a expectativa de vida, mais cedo você entra na melhor idade. Então, esses dados são de agora. Mas talvez se a nossa expectativa de vida passar a ser 200 anos, a terceira idade vai começar aos 140, 150. Sei lá, eu tô chutando aqui, mas é bom entender que essa questão de quando se inicia a melhor idade tem muito a ver com a expectativa de vida. E hoje ela se inicia aos 75, já que muitas pessoas hoje têm uma qualidade de vida muito melhor. Então, a gente consegue viver mais, com mais qualidade. Então, eu sei que não é uma realidade para todos, tá? E lembra que quando a gente dá exemplos aqui, é sempre bom ponderar que não é uma generalização. Mas hoje eu vejo que meu vô, com 60 anos, ele era um senhorzinho. Hoje, minha tia, com 75... tá melhor que eu, entendeu? Porque justamente, graças aos avanços de tecnologia, da ciência, hoje ela tem uma expectativa e uma vida muito melhor do que meu vô teve há, sei lá, quantos anos atrás, né? Lembrando que meu vô tinha lá os seus 60, algo assim, quando eu tinha uns 4 anos, por exemplo. Então, tem uma janela de tempo aí de uns 30 anos, um pouco menos de 30 anos, só para deixar claro. Tá? Mas, então, tem mais ou menos isso. E nessa fase, a gente já está plenamente desenvolvido e, na verdade, é a melhor idade porque essa é a fase que a gente já acumulou muito saber. E, normalmente, é a fase que a gente se aposenta. Então, a gente já cumpriu boa parte dos nossos papéis sociais e a gente já acumulou tanto conhecimento e tanta experiência que ela é uma fase onde você pode dizer que boa parte, né, da sua experiência de vida você já viveu e hoje você pode ter a possibilidade de ensinar para outras pessoas. Então, quando eu falo muito, por exemplo, dos meus tios, é por causa disso. Eles já viveram uma vida inteira e que hoje eles podem passar essas experiências para as gerações anteriores. E é por isso que a gente fala tanto que é muito importante que a gente não faça esse desligamento. Porque cada fase é importante e elas são importantes entre elas.
tá? A gente vai continuar falando sobre esses assuntos, tá? Lembrando que tem aqui a orientação para os estudantes, depois baixem o PPT lá no repositório que tem uma dica de atividade para vocês. E a gente se vê na próxima aula, que hoje a gente vai falar sobre gerações, e eu espero você lá. Não esqueça de avaliar também, e a gente se vê na próxima. Então, um beijo para vocês!